Olá, irmãos, Shalom. Estamos aqui no nosso segundo vídeo aí do canal, né, o Informes aí para vocês especial. E nesse momento nós estamos acompanhando aí, né, as eleições nos Estados Unidos. E como eu falei para vocês lá no nosso canal, né, anteriormente, que eu ia acompanhar as eleições, e também falei para vocês lá no nosso grupo, no WhatsApp, falei no Informe em Ação do Facebook, para a gente estar por dentro do que está acontecendo aí no mundo. Então é importante, né, o que está acontecendo nesse tempo, tá? Estamos aí no período em que está sendo contados os votos nos Estados Unidos, tá bom? Nas eleições nos Estados Unidos. E até agora nós estamos vendo uma disputa acirrada por enquanto, tá bom? Alguns estados já com uma vitória para Trump e outras com vitórias para o Joe Biden, que são locais onde realmente já era contado que seriam vitória ou para os democratas ou para os republicanos. Mas eu vou explicar para vocês como é o modelo de voto nos Estados Unidos, né, que é pelo colégio eleitoral, tá bom? Os delegados é eles que votam, eles que representam o estado. E existem alguns estados chaves nos Estados Unidos onde os votos são mais importantes. Exemplo, o Texas, a Califórnia, Nova York, a Flórida. Neste momento, por exemplo, nós estamos no final aí dos votos na Flórida, e a Flórida tem 29 do colegiado, ela representa 29 delegados na Flórida. Então assim, o povo vota, e se aquele povo, né, aquele povo de maioria os seus votos para os republicanos, o colegiado vai e vota para o presidente republicano, ou, se for o contrário, para o democrata. Neste momento, na Flórida, o Trump está vencendo por uma margem pequena, tá? De 50,4%. Outro importantíssimo é o Texas, que são 38, tá? O número de delegados lá são 38. Então é importante vencer no Texas, ou na Flórida, na Califórnia, Nova York. Nova York já é democrata, né? A cidade de Nova York sempre foi mais voltada para os democratas, então é muito difícil o Trump conseguir alguma coisa ali. Então ali é um centro que majoritariamente sempre pendeu para o lado dos democratas. E o que é isso importante? Por que nós temos que estar tão de olho nas eleições nos Estados Unidos? Você tem que entender que hoje o mundo ele é regido, né, pela política americana. Tá? Os Estados Unidos ainda é a nação mais poderosa do mundo, é o dólar que comanda a economia mundial, é a política dos Estados Unidos, e eles são os líderes do mundo livre. O líder do mundo ocidental é os Estados Unidos. Nós estamos vendo aí a China se aproximar, fazendo uma ameaça, e de fato os Estados Unidos têm uma ameaça externa, mas tem também uma ameaça interna. Tá? Então eu vou falar para você sobre a diferença, tá? E o que isso pode acarretar para nós, os brasileiros, nessa eleição lá nos Estados Unidos. Bom, eu até separei uma matéria importante para vocês, eu até queria tirar, né, pelo menos a imagem do tema, para a gente estar por dentro do que está acontecendo, e vocês vão ficar bem, digamos, um tanto espantados da agenda, tá bom? Caso seja o Biden ou o Trump. Bom, Trump no passado ele teve aí já nesses primeiros 4 anos, você já tem mais ou menos uma base de como é a política dele. A não ser que Trump mude de ideia, não é mesmo? Seja como está em Daniel, no profeta Daniel, nas escrituras diz que este homem faria tudo aquilo que lhe apraz, né? Tudo que desse vontade dele fazer, ele então faria, e ele se levantaria sobremodo sobre todos os deuses, sobre os homens, sobre tudo, e ele mesmo se intitularia aí uma divindade. Vamos ver, né? Eu não acredito ser ele, tá? Não estou dizendo que ele é o anti-messias, muito para mim não é, o anti-messias para mim é um jovem, tá bom? Mas não há nomes, tá? Nós não temos como afirmar nada, absolutamente nada. Mas a política do Trump nos primeiros 4 anos foi uma política mais conservadora, em favor de manter o núcleo familiar, a família,
os valores cristãos tradicionais foram fortalecidos, a liberdade foi preservada, uma liberdade muito intensa, combate, por exemplo, ao progressismo, essa agenda verde, por exemplo, a agenda de um mundo sustentável, no caso pressão sobre as nações para uma política de zero emissões de dióxido de carbono na atmosfera, que é o que foi acordado no Acordo de Paris de 2018, né? E ele saiu, inclusive, deste Acordo de Paris. E então é o seguinte: os Estados Unidos é o que nós chamamos de a esquerda costuma chamar o imperialismo americano, porque é uma nação ele é um império. E eu acredito que os Estados Unidos, depois que eles realmente, este atual modelo de nova ordem, né, de uma ordem mundial cair, vai surgir aí na Terra um império mundial. Não é um reino, é um império. Tá? As trevas trabalham com império e nunca com um reino. Mas veja só, o Trump ele mostrou esta face para nós. O Biden, né? E as eleições nos Estados Unidos, ela não é só um voto entre Biden e Trump, mas também sobre outros 122 temas, como o aborto. O Trump ele cortou o financiamento para ONGs que faziam e financiavam, fomentavam o aborto nos Estados Unidos e no mundo, tá bom? Mas não só isso, o que mais vai ser votado, né? Dependendo do lado que vencer, nós vamos ter uma agenda mais à frente aí. Por exemplo, as políticas trabalhistas vão mudar, tá bom? Até mesmo a liberação, dizem que é para uso terapêutico, mas tudo começa assim, dos cogumelos mágicos, é uma droga alucinógena, tá bom? Psilocibina, psilocibina, na verdade, ele é um alucinógeno, é um cogumelo, e eles dizem que vai ser para uso terapêutico, mas querem, por exemplo, permitir, né, o povo, tem uma classe de pessoas aí pedindo por isso, nós vamos poder ver isso muito mais aberto nos Estados Unidos. O aborto, se for o Biden o vencedor, nós vamos ver uma política aí devolvendo a escolha para a mão da mulher, se ela quer ou não ter um filho, se ela quer ou não abortar, e não vai ser só em caso de violência, de abuso, mas por N motivos, vai dar um poder para a mulher, nós poderemos ver isso aí com a maior frequência. Então, digamos, queridos, que nós vamos ver acelerar a medida de iniquidade da Terra, vamos dizer assim, né? Porque o Eterno espera que a medida de iniquidade da Terra tome e chegue até um certo ponto, tá bom? Outra política, o que vai ser influenciado aí? O Trump não fez pressão, por exemplo, sobre o Brasil na questão do desmatamento na Amazônia. Há um certo alinhamento, pelo menos ideológico, entre o presidente Trump e o Bolsonaro no Brasil. O que é bom para o povo brasileiro. Por enquanto, né, as coisas no nosso país não estão boas, mas é relativamente tranquilo ter a potência mundial aí como um aliado. Até a China é aliado do Brasil porque ela depende muito do Brasil, principalmente porque ela compra muitas commodities, muito alimento sai do Brasil para abastecer a China. Nessa questão é um ponto central que vai mudar tudo. Existem dois pontos, que são os direitos das minorias e a política verde, que é a política de desmatamento, tá bom? Das florestas e, em especial, a Amazônia. O Biden falou hoje que se ele for eleito, então ele vai juntar aí as nações do mundo. Os Estados Unidos vai voltar a liderar as nações, só que vai ser em prol dessa agenda globalista, essa agenda da elite oculta, que é justamente pressionar, esses países vão se juntar para pressionar o Brasil para adotar políticas e medidas de combate aos incêndios na Amazônia, tá bom? Para preservação da mata amazônica. Por quê? E ele fala, inclusive, tá, a mentalidade dessas pessoas, tá, é a mentalidade deste grupo. Perceba que o Brasil, né, foi escolhido para proteger, para cuidar da Amazônia, mas a Amazônia não é do brasileiro. O Brasil apenas foi escolhido para ser o guardião. Se não estiver fazendo isso direito, então o mundo tem o direito de ir lá e
tomar a Amazônia do Brasil. Então, para você ver, então nós vamos ver uma política americana muito mais imperialista, violenta, intervencionista nas mãos do Joe Biden, o que vai acelerar muito a agenda aí no mundo, tá bom? E se for o Trump, ele vai continuar talvez aí numa uma ideia muito mais tranquila quanto a isso, a esse conceito, até porque ele não acredita muito em aquecimento global, mudanças climáticas, como o Biden, que está mais alinhado com essa turma aí da França, como o Macron. Outra questão importante, nós estamos vendo aí o ressurgir, né, ressurgir dos ataques terroristas na França. E diz outra coisa muito importante, isso aí é um meio, tá? Para mim, tá bom? Isso é particular meu. Não acredito que realmente entre os muçulmanos existam pessoas que saiam por aí, entre eles mesmo, pessoas comuns, normais, muçulmanos que peguem armas e facas e saiam por aí matando as pessoas. São pessoas preparadas, eles escolhem uma pessoa, um horário, um local, comete o crime e a mídia propaga aquilo para o mundo inteiro para mover a opinião pública, tá bom? Tudo aqui é assim, tudo que a mídia foca é para alterar, é para modificar, manipular a opinião pública. Então perceba isso, então vocês vão perceber isso com muita frequência. A Europa agora, na pessoa do Macron, declarando guerra contra os separatistas, contra os muçulmanos, que são aqueles muçulmanos radicais, em específico, né? O Trump, ele tem uma visão realmente contra a imigração, tá bom? Inclusive ele falou que vai construir um muro no México, começou, ele construiu boa parte dele, mas não conseguiu concluir como ele desejou. Então ele quer construir um muro, ele é contra a imigração. O Joe Biden tem uma política mais pró-imigração, abrir o mercado para as pessoas de fora, o que vai afetar, por exemplo, os empregos dos americanos dentro do país. Nós temos outra visão, o Joe Biden vai querer voltar para aquele acordo do Transpacífico com a China, permitindo livre comércio com a China, dando poder para a China avançar no mercado, enquanto que o Trump não, ele quer que os Estados Unidos seja o número um, então ele vai tentar barrar a China. Ele conseguiu fazer isso nos primeiros 2 anos lá, que a economia americana bombou. E aí veio essa pandemia, né? A pandemia veio e feriu a economia americana e a economia mundial. Outro detalhe, tá bom? O que pode afetar aí também os mercados, a economia. Se o Biden for eleito, as bolsas mundo afora já estão muito preocupadas porque com ele nós poderemos ver aí uma alta dos juros. Se, tá bom? Por conta da política americana, se a alta dos juros voltar nos Estados Unidos, nós vamos ver fuga de capitais dos países emergentes. O que significa isso? Queridos, quando os juros de uma nação é alto, geralmente as pessoas vão lá e investem o seu dinheiro naquela nação porque vai ter um retorno maior, seus lucros vão render mais. Hoje o Brasil tem uma Selic de 2% e os Estados Unidos está entre 0 e 0,25%. Então as pessoas preferem até investir no mercado brasileiro, que não rende tanto, mais do que nos Estados Unidos. Porém, em alta de juros nos Estados Unidos, todo mundo foge para os Estados Unidos. E o que acontece? Países como o Brasil e os mais pobres vão sofrer, né? Sofrer muito, vão sentir um baque muito forte. O Trump é possível que para manter o consumo, para manter o consumo alto das famílias e a economia girando, ele vai manter os juros baixos e possivelmente aplicar aí mais resgates para a economia americana e mundial, tá bom? A política do Federal Reserve pode permanecer como está aí hoje, tá bom? Então esse é um ponto importante para nós aí. E o que mais nós podemos ver? Que é importante, tá? Política para o Oriente Médio. A política para o Oriente Médio. Hoje o Trump conseguiu fazer aí três acordos, normalizações de laços diplomáticos entre Israel e Emirados Árabes Unidos, entre Israel e o Bahrein e entre Israel e o Sudão, tá bom? 3 nações de maioria muçulmana, e isso é uma cartada geopolítica muito interessante. Isso, inclusive, nos pontos aí desses acordos está envolvido o polêmico, né, o polêmico ponto, tópico do acordo, que é a venda dos caças F-35 para os países árabes, que preocupou Israel, tanto que o primeiro-ministro Benny Gantz, né, o ministro da Defesa de Israel, voou rapidamente para os Estados Unidos para
pedir para os Estados Unidos, ó, toma cuidado, já que vocês vão vender armas avançadas para os árabes, vocês têm que manter o Israel com uma supremacia militar na região, porque é um perigo para nós. E segundo o site do INET de Israel, os Estados Unidos vai abrir inclusive alguns documentos e algumas tecnologias para Israel, e inclusive vai dar para Israel a tecnologia de uma bomba não nuclear, mas com um potencial de destruição muito grande. Vai dar algumas tecnologias para Israel continuar sendo o país mais poderoso da região, para se manter seguro, porque isso é muito importante. Já o Trump cortou ajuda financeira aos palestinos, tá bom? E tem uma política mais pró-Israel, reconheceu Jerusalém como capital de Israel, reconheceu a soberania israelense sobre as colinas do Golã, e a política anterior, a do Obama, que fez aquele acordo muito ruim com o Irã, tá bom? O Trump pega, rompe aquele pacto e tem uma política agressiva, anti-iraniana e pró-Israel. Se o Trump permanecer, eu acredito, queridos, que nos próximos anos nós poderemos ver, inclusive, ações dos Estados Unidos muito mais concisas, muito mais veementes e enérgicas contra o Irã, tá bom? E os Estados Unidos, na pessoa do Trump, ele não será imperialista. Eles vão criar acordos como Israel e o mundo árabe para fortalecê-los militarmente, vender armas, criar ali uma coalizão para que eles sozinhos se defendam de inimigos regionais como Turquia e Irã. Mas os Estados Unidos vai querer sair daquela região para não gastar mais com aquilo. Se for o Biden vai voltar a financiar os palestinos, vai ter uma política pressionando Israel a não construir mais assentamentos na Cisjordânia, regiões de Judéia e Samaria, vai pressionar Israel para sentar na mesa e dialogar nos termos do mundo árabe, ele vai voltar para o acordo nuclear com o Irã, favorecendo as medidas do Irã. Então você vai ver uma política que vai comprometer demais o cenário aí mundial, tá bom? Então isso é um dos pontos que nós temos que entender. Então, queridos, para nós, o brasileiro, é o seguinte, o Biden, ele disse que se ganhar vai unir o mundo contra o Brasil, pressionar o Brasil para adotar medidas que combata, por exemplo, crimes contra as minorias, como os direitos dos LGBTQ e um monte de letra a mais, contra os negros e o pobre e o imigrante, e etc, etc, etc e tal. Então, com isso é o seguinte, se o Brasil não aceitar as normas, e todas as nações que não aceitarem as normas do governo Biden, eles vão sancionar. E nós, queridos, acredite, se o Brasil for sancionado pelos Estados Unidos, vai quebrar esse país e vai ser desesperador. Então o Trump vencer é como se fosse um respirar para o mundo, mas não que ele é o salvador de forma alguma. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês nesse momento aí da política americana, tá bom? É importante que vocês estejam por dentro desses pontos e eu acredito, queridos, neste momento aí as eleições nos Estados Unidos nos mostram, né? Na Flórida, por exemplo, já foi apurado 90% dos votos até agora que eu tô falando com vocês, e o Trump já tem 51% dos votos. No Texas, tá? No Texas, por exemplo, que é uma região importantíssima, tá? O Trump tá quase empatando com ele, tá bom? E outros muitos locais aí, tá tendo já apuração de votos, mas só vai realmente encerrar amanhã, tá bom? Dia 4 é que nós vamos saber o resultado das eleições nos Estados Unidos. Mas eu acredito que nós vamos ter uma vitória aí de Donald Trump. E tem outro detalhe, né? Nós temos uma turma aí, né, um risco de guerra civil nos Estados Unidos, porque turmas como os Black Lives Matter, Shutdown DC, e não só, se o Biden perder, essa turma já está prontificada, preparada para causar tumultos nos Estados Unidos e conflitos com o outro lado. Do mesmo jeito, se o Trump perder, tem aí outros grupos lá do lado da direita que podem causar tumultos, tá bom? Então, há forças no mundo que estão levando essas nações, a nação americana, a se autodestruir, porque o último obstáculo para estabelecer um governo mundial na Terra é os Estados Unidos. Um Estados Unidos da América forte, cristão,
defendendo valores familiares, tá bom? Os valores do nosso ocidente, que é um valor judaico baseado na Torá e nos princípios do cristianismo, não haverá um novo governo mundial e nenhum anti-messias. Mas uns Estados Unidos falido, destruído, quebrado, arrasado, aí sim, o mundo vai ter um vácuo de poder de liderança e vai aparecer uma outra liderança mundial. Bom, que o Senhor nos guarde. Olha só, eleições escolhidas para o dia 3/11, esse número é importante, né? Eu falei para vocês lá no nosso grupo que o 3 é um número muito importante. 3 vezes o 11 é o número 33, né? O canal Casando Verbo fala muito disso, nos ajuda muito, é um canal que eu sempre indiquei para vocês lá no nosso grupo, porque esses números são tão importantes, tá? Mas não só isso, queridos. O número 33, né, que é o paralelo 33 na Terra, o número mais seguro, é o grau mais elevado de um grupo aí muito importante que domina a Terra. A idade que Yeshua permaneceu na Terra, ele foi morto com 33, ressuscitou com 33 anos de idade, passou 3 dias, tá bom? Lá no mundo dos mortos e voltou ressurreto. E também Ioná, o profeta Jonas, passou no ventre da baleia do grande peixe 3 dias. O 3 está aí em todo canto. Inclusive fala-se que pode haver um grande engano mundial aí de uma invasão de seres pelo paralelo 33, onde justamente está o Meguido, o Monte Meguido, a grande batalha do Armagedon, tá bom? Então aquela região é muito importante, tá bom? É uma assinatura deles para o mundo. Essas datas são muito importantes e nós viemos aí de um período de Halloween, Dia dos Mortos, não é? E que com certeza é significativo para a nossa história. Nós vamos ver, queridos. E quem vencer essas eleições, de acordo com sua política, nós vamos ver para onde o mundo vai rumar, tá bom? Um vai acelerar a agenda para o mal de uma forma veemente e um outro talvez vai protelá-la um pouco mais. Importante lembrar, né, tem uma profecia do pregador Wilker, né, e ele fala sobre esses tempos, que os Estados Unidos viria um governo nos Estados Unidos que iria defender os valores da família, do cristianismo, da Bíblia, e seria um tempo muito agradável para os cristãos aproveitarem, para os povos aproveitarem essa liberdade, mas que depois se levantaria um governo muito perverso nos Estados Unidos, tá bom? Então, nós vamos ver forças aí brigando muito forte. É tempo também de nós orarmos, tá? Orem, busquem ao Senhor, tá bom? Porque o Senhor, nós não sabemos qual é a data de nada, não há data para nada. Mas o Senhor nos ajudou para que nós compreendêssemos as épocas em que nós estamos vivendo. Queridos, este é o vídeo nosso aí de hoje. Eu deixo essas informações para vocês, tá bom? Compartilhem o vídeo, é importante. O canal está começando agora. Deixa aqui os seus comentários, que nós podemos melhorar, o que vocês gostariam de saber, tá bom? Vai ser muito importante para todos nós. Que o Eterno possa abençoar as vossas vidas e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Shalom, shalom.